Dê um forte aplauso ao nome do Senhor, Ele te ama. Aleluia. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. E hoje a gente vai encerrar essa série falando sobre 7 coisas que Abraão nos ensina sobre ofertar de forma incomum. Gênesis capítulo 22 diz assim. Você achou? Diga amém. Verso 1 em diante. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o rapaz, eu e o moço, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. Edificou Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, ou Jeová Jirê, de onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou ali. Amém. Fiz questão hoje, como sendo o último dia da série, de ler praticamente toda a passagem. Algumas semanas atrás, Deus plantou no meu coração o desejo de compartilhar com vocês 7 coisas que Abraão nos ensina sobre ofertar de forma incomum. Quando eu olho para a oferta de Abraão, para aquilo que Deus prova a Abraão, diz o texto, aquilo que Deus exige dele como um sacrifício, nos ensina muita coisa. Eu já compartilhei muito com vocês aqui, mas eu vou
passar rapidinho pelos pontos anteriores para chegar no último, que é o de hoje. Das 7 coisas, 6 eu já falei. Primeira coisa é que numa oferta em comum, Deus não nos deixa em dúvida do que Ele quer de nós. Essa é a primeira coisa. Isso está lá no versículo 1, quando Deus fala para Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Deus é específico quando Ele quer tocar em algo em nossa vida, quando Ele quer nos provar alguma coisa. Porque, irmãos, 2 coisas importantes que eu não me canso de falar sobre isso. A primeira delas é que quando Deus pede a Abraão Isaque, Deus não quer Isaque, Deus quer Abraão. Se Abraão estivesse pronto para entregar Isaque, então ele estaria pronto para viver o que Deus queria fazer na vida dele. Então Deus não queria Isaque, tanto é que Deus já havia providenciado um cordeiro lá em cima. Deus queria o próprio Abraão. E outra coisa, Deus não tinha dúvidas de até que ponto Abraão poderia ir. Abraão sim tinha dúvidas. E muitas vezes quando Deus faz conosco o que fez com Abraão, é para que nós possamos entender, para que nós possamos nos destravar, para que nós possamos compreender que somos capazes, que estamos prontos para viver aquilo que Ele preparou para nós, porque Ele já sabe. Deixa eu falar uma coisa para você: quando você diz que você não é capaz, é porque você ainda não descobriu o que é, mas Deus já sabe que você é. Quando você diz que você não consegue, é porque você ainda não se convenceu que consegue, mas Deus já sabe que você consegue. Quando você diz que isso eu não vou conseguir vencer, é porque você ainda não entendeu que vai conseguir vencer, mas Deus não tem dúvida, Deus já sabe que você vai conseguir vencer. Então o grande propósito de Deus não é se convencer sobre nós, é nos convencer de quem Ele é. Amém ou não amém? Isso podia valer um glória a Deus mesmo de máscara, né? O grande propósito de Deus não é se convencer sobre nós, é nos convencer de quem Ele é. É porque às vezes, irmãos, Deus ele já sabe o filho que tem, Deus já sabe a filha que Ele tem, Deus já sabe o propósito que Ele arrumou para a nossa vida, mas nós ainda não entendemos o Deus que nós temos. Por que tem gente que serve a ídolos e por aqueles ídolos eles conseguem fazer barbaridades, coisas que nós crentes não chegamos nem perto de ter coragem de fazer? Eu não estou agora elogiando eles, eu estou agora nos assustando para que a gente possa entender que tem gente que na ilusão de servir a um Deus verdadeiro, servir a um Deus falso, eles conseguem fazer coisas muito mais atrevidas, muito mais, sabe, assim, que demonstram um desprendimento tão grande, que muitas vezes nós que somos crentes, que dizemos servir a um Deus verdadeiro, que é de fato verdadeiro, não temos a coragem nem na metade daquilo que eles conseguem fazer. Então veja bem, Deus não queria se convencer que Abraão era o cara, Deus queria convencer Abraão que Deus era o cara, e que ele, se fizesse exatamente o que Deus estava falando, ia dar tudo certo, irmãos. A segunda coisa que a gente aprende numa oferta em comum, que muitas vezes não tem a ver com dinheiro: Deus não pediu a fazenda de Abraão, Deus pediu o filho de Abraão. Entende isso? No lugar da oferta em comum, não leve ninguém contigo, a não ser a oferta. Então diga comigo: no lugar da oferta em comum, não levarei nada comigo, a não ser a oferta. Quando Abraão chega no versículo 5, na parte A, e diz para os 2 moços que acompanharam ele durante 3 dias de viagem: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz subiremos. Fiquem aqui, não subam comigo. Existem coisas, existem pessoas, existem sentimentos que podem nos acompanhar até o pé do monte,
Mas no momento de você tomar uma atitude de obedecer a Deus no extremo, ou seja, de uma entrega em comum, de uma oferta em comum, de uma atitude em comum, você não pode deixar ninguém subir contigo, só a oferta, porque qualquer pessoa que subir vai atrapalhar. Você imagina os dois moços subindo, Abraão preparando o altar, Abraão espalhando a lenha, Abraão amarrando o menino, Abraão colocando o filho em cima da lenha do altar, Abraão pegando o cutelo, e os dois iam ficar olhando. Eles iam se meter, irmãos. Eles iam falar: não faça isso, velho doido. Não faz isso não, seu sanguinário. Está vendo se a gente não sobe aqui? Que loucura que você ia fazer. Só que eles não estavam preparados, não era com eles, irmãos. No momento da oferta em comum, no momento que Deus nos pede algo em comum, irmãos, se a gente deixar a dúvida, a dívida, as contas, a incompreensão, o raciocínio lógico e coisas dessa vida subirem conosco, vão atrapalhar o que Deus quer fazer no alto do monte da provisão. Você entende isso? Diga amém. Terceira coisa que nós falamos já é que uma oferta é sempre um ato de adoração. Versículo 5, parte B, ele fala para os moços assim: fiquem aqui, né? Porque havendo adorado, tornaremos a vós. Ele subiu para adorar. Ele não falou assim: depois que eu subir e sacrificar. A gente enfatiza muito sacrifício, quando deveríamos enfatizar adoração. Se eu entrego R$1.000 para Deus, eu vou encher a minha boca para contar um dia esse testemunho, para que todo mundo saiba o tamanho do meu sacrifício. Abraão, ele não exalta o sacrifício. Ele não diz para os dois moços assim: fiquem aqui, porque havendo sacrificado a coisa mais importante da minha vida, nós vamos descer. Ele não fala do sacrifício, irmãos. Ele fala da adoração. Porque o sacrifício está embutido na adoração, e a adoração é maior que o sacrifício, irmãos. Ele fala: fiquem aqui, porque havendo adorado, veja bem, é a adoração. A tua oferta tem que ser a adoração. E sabe o que é que caracteriza uma adoração? A adoração é entregar ao meu Deus não aquilo que eu desejo, mas aquilo que Ele me pediu. Isso é adoração. Porque se Deus não tivesse especificado: Abraão, traz o teu filho. Tchau, Ismael. Abraão, traz algo que você ama bastante. Ele: ovelhinha Dolly, gostava tanto de você. Mas Deus pede o filho, porque aquilo ocupava o coração dele, e ocupa mesmo, e é assim que tem que ser. E Deus falava: eu quero a tua adoração, rapaz. Eu quero que você traga para o alto aqui a tua oferta em comum, porque eu quero que você me adore. Abraão entendeu. Você já entendeu que o que tu vai fazer essa noite, que você faz todos os cultos, é adoração? Você entendeu que o que o Pai está procurando na terra, e Jesus falou isso lá em João capítulo 4, não são verdadeiros instrumentistas, verdadeiros pregadores, verdadeiros ofertantes, verdadeiros... Não, a Bíblia diz que Ele está procurando verdadeiros adoradores. Porque existe música sem haver adoração, existe pregação sem haver adoração, existe até culto sem haver adoração. E aí Deus não recebe. O que Deus está procurando são adoradores. Abraão entendeu isso. Ele falou: eu estou subindo, mas eu não vou dar para Deus o peso do meu sacrifício. Eu vou entregar para Deus a oferta da minha adoração. Tudo muda quando a gente entende isso, irmão. Porque eu vou te dizer uma coisa: se Deus fizer, Ele é Deus. E se Deus não fizer? Olha que a gente canta isso com o Delino Marçal direto, hein? Se Deus fizer, Vinícius, Ele é Deus. Se Deus não fizer, continua sendo Deus. É mesmo, né? Se Deus hoje receber a tua adoração,
em forma da tua oferta e decidir que não vai fazer agora aquilo que está no teu coração, continua sendo Deus para você? Continua sendo amado por você incondicionalmente? Continua sendo objeto da tua adoração? Ou tu vai para casa hoje chateadinho com um bico desse tamanho dizendo: por que ele sim e eu não? Por que ela sim e eu não? É Deus que está fazendo, rapaz. Sobe o Monte Moriá e adora. Eu quero que ele faça, eu preciso que ele faça, mas se ele não fizer, quarta-feira eu vou estar aqui, irmão, firme e forte. E toda vez que ele me pedir algo em comum, eu vou estar ali, porque eu sei que quando ele abrir a janela do céu e decidir derramar, eu vou ter que chamar os barcos que estão próximos do meu, senão o meu vai afundar de tanto peixe. Aleluia! A quarta coisa, irmãos, está aí? Está aqui, mas eu vou contigo. No caminho rumo ao lugar da oferta em comum, diga: libere. Olha para o seu irmão, olha para o seu irmão. Eu vou falar e tu completa. No caminho rumo ao lugar da oferta em comum, diga para ele: libere palavras proféticas. Olha para o outro lado, diga: libere palavras proféticas. Bata no peito e fala: eu liberarei palavras proféticas. Duas coisas Abraão disse. Ele chega no pé do monte e diz para os dois moços assim: fiquem aqui, porque havendo adorado, tornaremos a vós. Foi um momento de surto, porque ele sabia que ele ia subir para matar o filho. Como é que os dois iam descer? Mas ele declara isso. Não custa nada profetizar, meu irmão. Não custa nada liberar a palavra profética. E deixa Deus dar destino à tua palavra, meu irmão. Apenas confia no milagre, porque o que Deus preparou para a tua vida é para te surpreender. Porque se fosse uma coisa lógica, matemática, não precisava de fé, meu irmão. Deus está aqui para surpreender o teu coração. Às vezes a gente pega o olerite e amaldiçoa. A gente olha o extrato da conta, quase rasga. A gente só não entrega a carteirinha porque aqui não tem, né? Estão me cobrando. A gente só não... Meu Deus, profetiza, pô. Vamos lá. E a segunda coisa que ele profetiza é no meio do caminho. Quando o filho pergunta: pai, e aí, tem tudo aqui, tem lenha, tem fogo, mas cadê o cordeiro? Ele falou: Deus proverá para si o cordeiro. Diga: Deus proverá para si. Ai, irmãos, Deus não falou para mim, Abraão, não falou. Deus vai providenciar para mim o cordeiro. Deus vai resolver o meu problema. Ele falou: Deus providenciará para si. Deus me chamou aqui, eu estou aqui. Deus me chamou para a luta, eu encarei. Deus me chamou para subir o monte, eu estou aqui em cima. O restante agora é Deus que vai fazer. Deus me pediu uma oferta, eu separei a oferta. A oferta é para o templo, vocês sabem disso. É tudo para o templo, né? Para o futuro templo. Amém. Mas junto com isso há um propósito. Há ou não há? Há um propósito. A oferta é para a construção do templo, mas há um propósito no teu coração, que eu não sei qual é. Eu já fui procurado por 2 pessoas essa semana dizendo: pastor, bispo, olha, eu já recebi, eu entreguei a oferta e já recebi. Eu falei: guarda, rapaz, o testemunho é dia 20. Dia 20 você fala. Então veja bem, você sabe qual é o teu propósito. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Deus proverá para si. Entenda, Deus não quer arrancar nada de você. Deus não quer causar problemas para você. Deus não quer retirar o que você tem. Deus vai prover sobre a tua vida no alto do monte da provisão. Não é no pé do monte, não é no meio do monte, é no alto do monte. Às vezes eu fico pensando que Deus brinca com a gente. Não é isso. Mas tu imagina a cena. Andou 3 dias, Deus não falou nada. Porque durante os 3 dias a Bíblia não registra nada. Deus não falou nada mais com Abraão. Deus falou com Abraão na casa dele. Depois Deus não falou mais nada, rapaz. Ele andou 3 dias, Deus não falou nada.
Ele sobe o monte, Deus não fala nada. Ele prepara o altar, põe a lenha, amarra o filho, Deus não fala nada. Ele levanta o cutelo, eu acredito que o coração do velho Abraão acelerado, rapaz. Uma taquicardia violenta. E tipo assim, é sério mesmo, Deus? Tu não vai falar nada, não? Deus não falou nada. Quando chega, irmãos, era só o peso do braço do velho, irmãos. Era só a ação da gravidade agora. Era só liberar o braço. No momento final, Deus grita: puxa vida, tem que ser aos 44:59 do segundo tempo. Deus fala uma vez e depois Ele vai falar quando Ele quiser, irmão. Eu tenho um livro, eu vou fazer um merchan aqui, que eu gosto muito, eu tenho ele há muitos anos. Diz assim: por que Deus fica em silêncio quando mais precisamos dele? Não me pergunte, eu também não sei. Mas parece que no momento que a gente mais precisa que Deus fale, Deus não fala nada. Mas se a gente parar um pouquinho, a gente vai entender que Deus já falou o que era para fazer. Quando eu cumprir aquela etapa, aí Ele vai falar de novo. A gente quer que Deus fique igual um papagaio, repetindo a mesma coisa o tempo todo. Pastor Marquinhos, Deus te usou e tal, não sei o que. Agora Deus precisa usar mais 6, que Deus tem que usar para mim 7, meu irmão. Tem que usar 7 profetas. Deus tem que fazer, não é isso? Tem que ser 7 dias, 7 sexta-feira, 7... sai fora, irmão. Esse é o 4. No 5. Toda vez que Deus nos pede uma oferta em comum, é porque Ele quer nos desatar também para algo em comum. Eu vou ler do jeito que está ali, diga assim comigo: toda vez que Deus nos pede uma oferta em comum, é porque Ele quer desatar algo também incomum em nossa vida. Então entenda bem, Deus pede a Abraão um filho. Deus providencia o cordeiro e de quebra Deus dá uma nação para ele. Eu fiz questão hoje de ler o texto até mais adiante, para ler ele completinho. Por quê? Para a gente entender que quando Abraão decide entregar o filho para Deus, Deus devolve uma nação inteira para ele. Quando o menino entrega para André, que leva para Jesus um cesto com 5 pães e 2 peixes, Jesus devolve pães e peixes para alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobra 12 cestos. Que isso, irmãos? Porque sempre que a gente aprender e aceitar o desafio de entregar para Deus algo em comum, Ele vai desatar na nossa vida algo em comum também. E é essa fé que permeia o nosso coração. O 6º foi: quanto maior for a dor que a oferta em comum gerar em nós, maior também será o milagre que ela vai gerar. Porque, irmãos, algo em comum dói. Eu sei que dói. Quando Deus fala, entrega isso. Quando Deus fala, é aquilo que eu quero. Quando Deus fala, muda de emprego. Quando Deus fala, entra para o ministério. Quando Deus fala, às vezes fala de oferta, sim. Fala sim. Fala. Eu sei que Deus falou no teu coração. Há 4 semanas atrás, quando eu levantei esse propósito aqui, você foi para casa com o coração tremendo. Eu falei, não é possível, cara. Por que o pastor faz isso? Agora estou com o meu coração queimando aqui. Você tentou barganhar, foi. E a gente tenta mesmo. A gente vai para casa dizendo, Deus, pode ser parcelado, Deus. Hein? Pode ser em 3 meses. Dezembro, janeiro, fevereiro. Hein, Deus? E aí Deus fala, rapaz, tu quer de uma vez a bênção? Quer que eu parcele também? A gente não vai estar comprando a bênção de Deus. A bênção de Deus já está paga, irmãos. É pela graça. Mas a gente está começando a entender o desprender do nosso coração, irmãos. Só Deus pode fazer isso. Eu quero terminar essa noite com a 7ª verdade que eu nem entreguei para esse cara aqui. O 7º passo, a 7ª coisa que nós aprendemos com Abraão sobre ofertar de maneira incomum é o fechamento de todas as anteriores. Diga comigo, uma oferta em comum deve ser, em primeiro lugar, impulsionada pela obediência.
Diga, consumada pela fé e depositada na esperança. Irmãos. Primeiro, uma oferta em comum deve ser impulsionada pela obediência. Não pode ser por outro sentimento. Está no versículo 1, quando Deus falou para Abraão: pega o teu filho Isaque, a quem amas, e sacrifica ele para mim. Ele não titubeou, ele foi e obedeceu. A oferta em comum deve ser impulsionada pela obediência. E obedecer, às vezes, não é fácil, irmãos. Obedecer, às vezes, não passa pelo concordar e nem pelo entender. Eu não entendo porque Deus quer isso. Eu não concordo porque as coisas na minha vida são assim. Obedecer não passa, às vezes, pelo caminho de eu concordar ou de eu entender. É por obediência, irmão. Eu obedeço e pronto. Papai mandou. É como em casa, mamãe mandou, papai mandou, acabou. É inegociável. Ou tu já tentou negociar alguma coisa com teu pai? Ele falou, tem que fazer, ué. E é consumada pela fé. Como assim? Lá no versículo 5, ele diz: depois de adorar voltaremos. É pela fé, irmão. Eu vou voltar. Eu vou ter o meu filho de volta. Cara, se Deus falou para mim que ia me dar um filho na minha velhice, e esse filho ia se tornar uma grande nação, Deus não muda. Eu não sei o que Ele vai fazer. Se eu soubesse, seria razão. Como eu não sei, é fé. E nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. Entenda, cara, você não tem que entender de verdade, de fato. Você tem que agir pela fé. Uma vez, fizemos uma campanha aqui na igreja, era às terças-feiras. Uma senhora chegou para mim e disse assim: pastor André, pede os intercessores para orar aqui. Aqui na Luiz Mário, ela morava num terreno, numa casinha, de um terreno de 12 mil metros quadrados. Estava sendo disputado há 15 anos na justiça, por 3 pessoas diferentes, dizendo que era dona. Ela dizia que era uma das herdeiras, e as outras 2 pessoas diziam a mesma coisa. E ela falou: olha, eu não tenho. E outra coisa, eu sou soro positivo. Eu e o meu filho de 9 anos. Eu nem sei quanto tempo a gente vai viver, mas eu queria deixar alguma coisa para o restante da minha família. Só que eu não tenho dinheiro nem para pagar advogado. Mas está lá na justiça. E nós oramos. Um mês depois, ela entrou por essas portas, no mesmo culto de terça-feira, um mês depois, com a escritura definitiva. E ela foi me mostrou, falou: olha o que Deus fez, pastor. Ninguém entendeu nada, mas agora eu sou dona daquilo ali. 12 mil metros quadrados. E um dia ela falou assim: se um dia eu for vender, eu vou vender para a igreja. Falei: ah, irmã, amém, terreno a gente já tem. Mas é muito maior do que esse aqui, muito maior. E Deus fez isso. Ela falou: não sei, eu não tinha, sabe, eu não entendi como aconteceu, mas Deus fez. Você não tem que entender. O apóstolo Paulo diz: nós somos daqueles que não andamos por vista, nós andamos por fé. Então uma oferta em comum deve ser impulsionada pela obediência e deve ser consumada pela fé, e mais ainda, depositada na esperança. Porque pode ser que a tua oferta seja depositada hoje, Deus ainda não fez, pô. Mas saiba de uma coisa: esse teu ato de obediência e de fé vão clamar a teu favor. Haverá uma voz do reino do Espírito clamando a teu favor. Eu não estou dizendo para você que Deus é capaz de hoje para amanhã mudar o jogo. Deus é capaz de hoje para amanhã mudar a situação toda. Ele é poderoso para isso, irmãos. 3 anos e meio sem chover, numa atitude de Elias, Deus mudou o céu e mudou a terra. Deus pode fazer tudo mudar na sua vida hoje, se Ele quiser. Mas olha o que Abraão diz. Ou melhor, olha o que alguém diz sobre Abraão. Em Hebreus capítulo 11, verso 19, na galeria dos heróis da fé, a Bíblia diz assim: Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente
recebeu Isaac de volta dentre os mortos. O que isso quer dizer, irmãos? O que isso quer dizer? Que no coração de Abraão, ele entregou Isaac. No coração de Abraão, Isaac já estava morto. Se Deus pediu, então é de Deus, não é mais meu. Quando Deus me pede uma oferta em comum, é de Deus, não é mais meu. Já está morto, já entreguei. Agora eu acredito que lá na frente Deus ressuscitará o morto. Aquilo que para mim morreu foi uma plantação. Deus é poderoso para ressuscitar aquilo e para fazer acontecer na minha vida. Você crê nisso de verdade, em nome de Jesus? Eu sei que tem gente aqui, irmãos, eu não sei quem é, mas eu senti no coração nesses dias de oração que tem gente aqui orando simplesmente pela cura de enfermidade. O propósito é cura, irmão, não é dinheiro não. É cura de enfermidade, é salvação de gente da família, é libertação de vícios de alguém que está profundamente oprimido dentro de casa. Também eu tenho certeza que sim, alguns negócios nascendo, algumas portas de emprego que a pessoa está batendo e Deus vai abrir. Agora, a pergunta é, Abraão não tinha certeza se Isaac teria que ser sacrificado ou não, mas ele tinha certeza que se fosse, ressuscitaria. Está na palavra, irmãos. Eu acredito nisso também. Eu não sei se é instantaneamente ou não, mas eu acredito que toda semente plantada numa terra fértil, ela morre, mas depois ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai gerar muitos frutos. Você crê nisso? Amém ou não amém? Aleluia! Então dá um forte aplauso ao nome de Jesus. Sem sombra de dúvidas, esse foi o ano financeiramente mais difícil da minha vida e da vida de muitos de vocês aqui. Sem sombra de dúvidas. Mas eu também vivi algumas coisas esse ano, em plena pandemia, como eu já falei na palavra de oferta, que eu não vivi nos 2 anos anteriores. Deus vai abrindo portas quando muralhas se levantam. Deus derruba, Deus abre. Você fica tranquilo. Não estou falando que foi o ano mais difícil até hoje. Mas e daí? Faltou alguma coisa? Faltou comida na mesa? Faltou roupa para vestir? Faltou combustível no carro para você vir para a igreja? Faltou colégio para os teus filhos? Não. Então quer dizer o seguinte, que para Deus isso é indiferente, irmãos. E quando a gente se apega muito olhando para a terra, a gente esquece de olhar para o céu. Quando Abraão é abandonado por Ló, no capítulo 15, Deus manda ele sair da tenda e fala, olha para o céu, conta as estrelas, levanta os teus olhos e conta as estrelas. Depois Deus fala, agora olha para a terra e conta. Assim será a tua descendência. Antes de você olhar para a terra, olha para o céu. A Bíblia, sabe qual é o primeiro versículo da Bíblia? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Primeiro os céus, depois a terra. Deus é o Deus que faz primeiro você olhar para cima, para depois você olhar para baixo. Porque quando a gente olha para cima, a gente entende que há um Deus que